chegando ao final do segundo bimestre de 2020. Portanto, agora é hora de revisar. Vamos fazer uma revisão sobre leis de Newton e em seguida vocês irão resolver uma atividadezinha avaliativa para nós termos as notas para fechar o segundo bimestre com muito sucesso. Vamos lá. Nossa primeira questão. Determine a aceleração do bloco na figura e a sua velocidade após 4 segundos de movimento, considerando que inicialmente encontrava-se em repouso. Olha, pessoal, o que nós devemos fazer inicialmente é determinar quanto vale a força resultante. Pois bem, a força resultante, como eu tenho duas forças agindo, uma para a direita e a outra para a esquerda, e a força F1 é maior do que a força F2, a força resultante vai ser F1 menos F2, ou seja, 30 menos 10, o que me dá 20 newtons. Em seguida, vamos para a definição da força resultante. Segundo a lei de Newton, pessoal, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Olha só, na questão ele não deu a massa, mas nós vamos considerar que a massa desse bloquinho seja igual a 10 kg. Super fácil agora. A força vai ser igual a 20, a massa 10 e a aceleração A. Ou seja, a aceleração vai ser igual a 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Muito tranquilo. O segundo passo é determinarmos a velocidade desse objeto após 4 segundos de movimento, sabendo que ele partiu do repouso. Para isso, a gente vai usar a função horária da velocidade. Olha aí. Velocidade final eu quero saber. A inicial é 0, mais a aceleração eu acabei de calcular 2 vezes o tempo. Pessoal, a velocidade me dá 8 metros por segundo. Tranquilo, tranquilo. Nossa segunda questão. Um pouquinho mais complexo, já que agora envolve 2 blocos. No esquema a seguir estão representados 2 blocos A e B de massa 7 e 3 kg, ligados por um fio onde uma força F faz com que todo o sistema se desloque. Essa força F vale 40 newtons. Calcule a aceleração adquirida pelos blocos. Olha só, pessoal. Antes de fazer isso, é necessário que eu represente todas as forças que estão agindo aqui nesse sistema. Primeiro, o bloco A é puxado para a direita pelo bloco B através dessa cordinha, ou seja, tem uma força que é a tração, tá? Força de tração. Da mesma forma, o bloco B é puxado para trás pelo bloco A, portanto, tem a mesma tração aqui. No que diz respeito ao movimento horizontal, estas são as forças que me interessam, tá bom? Eu não vou representar peso e normal dos blocos, já que não tem movimento na vertical. Então, letra A. Ora, eu vou usar a ideia de que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembre-se, as trações são forças internas, então elas não provocam movimento, elas são consequências da ação da força F e do fato dos 2 blocos estarem andando juntos. Então, a força resultante é a própria força F. Tá, pessoal, e qual é a massa? Ora, a massa vai ser a massa dos 2 blocos, uma vez que os 2 estão andando, né? Estão presos, então os 2 vão andar juntos. A força aqui resultante vai ser 40 e a massa dos 2 somados, 10 kg, vezes a aceleração. Ora, muito fácil, a aceleração basta você dividir 40 por 10, que me dá 4 metros por segundo ao quadrado. Letra A, muito tranquilo. Vamos para a letra B. Eu quero saber justamente quanto vale a tração nos fios. Olha, como a tração ela não age no sistema como um todo, eu vou ter que isolar os blocos, ou seja, eu vou considerar os blocos isoladamente e vou analisar somente, por exemplo, o bloco A. Olhem para mim, quem é a força resultante no bloco A, pessoal? É a própria tração. E como eu sei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, muito fácil, você vai encontrar que a força de tração
vai ser a massa do bloco A, que é 7 kg, vezes a aceleração, que é 4. Olha aí, pessoal, 28 newtons. Tá, professor, mas você escolheu o bloco A. Correto, era mais simples. Mas se por um acaso o aluno optar por escolher pelo bloco B, aí você vai olhar o bloco B e vai perceber que agem duas forças nele. O bloco B anda para a direita, portanto, a força F vai ser maior do que essa força T, que é a tração. Então, a força resultante é F menos T, que vai ser igual à massa do B vezes a aceleração. Um pouquinho mais trabalhosa. Vamos lá. A força F, tu já sabe que é 40 menos T, que vai ser igual à massa do bloco B, que vale 3, vezes a aceleração do bloco B, que vai ser 4. Olha, pessoal, vamos resolver aqui em cima para a gente terminar esse exercício. Vamos lá. Vai ficar que menos T vai ser igual a 12 menos 40. Ora, 12 menos 40 dá 28. Se eu ajustar depois os sinais, 28 newtons. Ó, mesmo resultado. Claro que tinha que ser. Então, você pode fazer por dois caminhos. Ou você isola o bloco A, ou isola o bloco B e descobre essa força de tração. Próxima questão. Essa questão é bem semelhante à questão anterior. De novo, ele quer saber quanto vale a aceleração e, neste caso, agora, a força que o bloco A exerce no B. Ó, todo mundo concorda que o bloco A não está empurrando o bloco B. Então, vai ter uma força para cá, que é a força que o A faz no B. Muito parecido com a tração, tá? Mas, da mesma forma, existe uma força que o bloco B está aplicando no bloco A, pessoal. É ação e reação. Se o A empurra o B empurra o A. Bom, é dada as massas, 3 e 2 kg, e a intensidade da força F. Então, na letra A, quem é a força resultante no sistema? A força resultante no sistema vai ser a própria força F, que vai ser igual à massa do A mais a massa do B vezes a aceleração, ou seja, a força F está provocando movimento nos dois blocos, então eu tenho que usar a massa dos dois. Bom, a força F vale 15, a massa dos dois somadas me dá 5, vezes a aceleração. A aceleração vai ser 15 dividido por 5, olha aí, pessoal, 3 metros por segundo ao quadrado. Super tranquilo, muito parecida com a anterior. Vamos fazer a letra B? Ó, de novo, assim como a tração, eu tenho que isolar os blocos. Ou eu vou isolar o B. Perceba que no B só tem uma força. Na questão anterior, quando eu isolei o outro bloco, deu um pouco mais de trabalho, né? Então é muito mais fácil aqui eu isolar o B, já que só tem uma força agindo nele e provocando movimento. Ó, a força resultante no bloco B, pessoal, vai ser igual a essa própria FAB, que vai ser igual à massa do B vezes a aceleração. Muito simples. A força FAB, quanto vale a massa do B? Está dado, 2 kg. Quanto vale a aceleração, pessoal? Também, aliás, 3, não é? Então, a força que o A exerce em B vale 6 newtons. E a aceleração do sistema, 3 metros por segundo ao quadrado. Mais uma questão bem parecida com as anteriores. Neste caso, eu tenho os dois blocos unidos por um fio, ou seja, lembra a questão anterior, não lembra? Porém, eu não representei aqui a força que está provocando o movimento. Veja, quem é que está fazendo todo mundo andar? Eu sei que o sistema vai girar assim, porque tem uma força aqui para baixo puxando o bloco B. Quem é essa força? É o peso do B. Veja, da mesma forma, eu tenho as trações, eu tenho uma força de tração aqui, e eu, pessoal, também vou ter uma tração aqui.
Então, vamos lá. Letra A. Qual é o peso do bloco B? Pessoal, peso é igual, não é? A massa vezes a gravidade. Ora, a massa do bloco B é 2 e a gravidade padrão, 10, tá? Apesar de na questão não estar dizendo, já sabe que é 10. Vai ser igual a 20 newtons. Resolvido letra A. Letra B. Qual é a aceleração do sistema? Ora, as trações, não é? Essas traçõezinhas aqui, elas são forças internas. Elas não provocam movimento, elas têm a função de manter os dois blocos única e exclusivamente unidos, né? Quem provoca o movimento, de fato, é o peso do B. Pois bem, se é o peso do B, então eu já sei que a força resultante no meu sistema, olha, vai ser quem? Vai ser o próprio peso do B, que vai ser igual à massa dos dois carinhas, ó, MA mais MB vezes a aceleração. Nós já vimos isso nos dois exemplos anteriores, muito semelhante. Então, peso do B, 20. A massa desses dois carinhas somadas dá 10 vezes A. Olha aí, pessoal, a aceleração vai ficar 20 dividido por 10, que me dá 2 metros por segundo ao quadrado. Resolvi a letra B. E a letra C? A letra C eu quero saber a tração. E aí eu vou isolar qual bloco, já que eu não posso utilizar o sistema? No bloco B eu tenho duas forças, o peso e a tração. Já no A é mais simples, ó, só tem uma única força. Então, pessoal, a gente vai logo e isola o bloco A, ou seja, olhando exclusivamente para o bloco A, quem é a força que faz esse bloquinho andar? É a própria tração, que vai ser igual à massa do A vezes a aceleração. Olha aí. A tração, então, nesse caso, vai ser a massa do bloquinho A, pessoal, 8 kg, vezes a aceleração, que vale 2. Resposta, a tração me dá a força de tração, né? 16 newtons. Mais uma questão. Veja, eu tenho aqui dois blocos, tá? Um bloco A e um bloco B. Apesar de estar obstruído pela imagem, eu vou tentar movimentar a minha imagem para cá, tá, pessoal? Dê uma olhadinha. Acho que agora fica mais fácil, né? Me tirei ali da frente, fica mais tranquilo. Então, eu tenho dois blocos aí, A e B. Veja, o bloco A, ele tem uma massa 12 kg e o B 8. Então, já sei de cara uma coisa, que esse sisteminha, olha, ele vai girar aqui nesse sentido, onde tu vai ter que o bloco A vai descer e o B vai subir. Afinal de contas, o A é mais pesado. Então, quais são as forças que estão agindo aqui? Ó? Bora. Puxando o bloco A para baixo, tu vai ter o peso do A. Puxando o bloco B para baixo, você vai ter o peso do bloco B. Além das forçazinhas de tração, uma vez que tu tem duas cordinhas agindo aqui. Então, o que eu peço? Letra A, qual é o peso dos blocos? Vamos lá, pessoal. Peso do A vai ser a massa do bloco A vezes a gravidade. Pessoal, 12 vezes 10, olha aí, 120 newtons. Tranquilão, né? Do bloco B, vai ser a massa do bloco B vezes a gravidade, ou seja, 8 vezes 10, que me dá 80 newtons. Ótimo. Letra B. Não sei se vocês estão percebendo, né? As trações são forças internas, mas isso aí virou um cabo de guerra. O B puxa para um lado, né? O B puxa para um lado e o A vai puxar para o outro. Então tem esse cabo de guerra. Eu já sei que o sistema vai fazer com que o bloco A desça e o bloco B suba. Portanto, como é que fica a força resultante nesse sistema? Vamos lá? A força resultante no meu sistema vai ser da seguinte forma. Peso do A menos o peso do B.
que vai ser igual à massa de todo mundo. É a massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. Olha, peso do A, 120 menos 80, a massa de todo mundo somado dá 20 vezes A. Portanto, 200 é igual a 20A. Pessoal, 200 não, né, professor? É menos, eu fui somar. Quanto vai dar? 120 menos 80. Ora, 40, né? Portanto, a aceleração me dá 2 metros por segundo ao quadrado. Letra C, eu quero saber quanto vale a tração. E aí eu posso escolher qualquer bloco, o A ou o B. Agora veja, o B ele está subindo, o movimento na direção da própria força que eu quero saber, que é a tração, né? Então, eu vou dizer que a força resultante no bloquinho B vai ser igual à força de tração menos o peso do B. E isso aqui é um cabo de guerra. Um está puxando para cima e o outro está para baixo. E eu sei que o B está subindo, né? O bloquinho B está subindo. Como eu estou isolando o bloco B, eu vou usar exclusivamente a massa do bloco B, vezes a aceleração. Vamos lá? Vai ficar tração menos o peso do B é 80. A massa do B é 8 e a aceleração é 2. A gente vai trocar as coisas de canto, né? Vai ficar 16 mais 80. Ora, a tração nesse fio me dá 96 newtons. Muito parecida com as anteriores, porém um pouquinho mais complicado, porque nos blocos, em qualquer um deles, vão agir sempre duas forças. E eu tive que calcular os pesos dos blocos inicialmente. Deixa eu voltar minha imagem para o canto, né? Vamos trazer para cá. Pronto, pessoal. E aí vocês podem me ver com calma, de novo, sem atrapalhar o movimento. Um bloco de 4 kg de massa move-se verticalmente devido à ação de uma força F, conforme o esquema ao lado. Qual é a aceleração adquirida pelo bloco? Pessoal, tem uma pegadinha, tá? Existe uma força que puxa o bloco para baixo. Ó, quem é essa força que está puxando o bloco para baixo? É o peso dele. Então, apesar de na figura só vem representada a força F, eu tenho que me tocar que tem peso. Portanto, como é que eu vou fazer a força resultante neste caso? Ó, eu preciso calcular o peso. Como é que vai ficar o peso? É a massa vezes a gravidade. 4 vezes 10, 40 newtons. Então, a força F vale 60 para cima. E a força peso, 40 para baixo. Obviamente que ele vai subir. Então, o cabo de guerra vai ficar como? Vai ser a força F, que é maior, menos a força peso. Vamos lá? Vai ser F menos P, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Bem tranquilo. A força F vale 60, menos o peso, que é 40, a massa, que está aqui em cima, 4 kg, vezes a aceleração que você quer saber, não é? Olha, pessoal, 20 é igual a 4A. A aceleração vai ser 20 dividido... Opa, por 40 não, professor, por 4. Pronto. 20 dividido por 4, que me dá 5 metros por segundo ao quadrado. Chegamos ao final de mais uma aula de revisão. Só você pode determinar suas limitações, por isso não desista, mesmo que tudo pareça perdido. Valeu, pessoal, até a nossa próxima aula.